Flávio, e aí? Biden fazendo o discurso da vitória, Trump também, suspeita de fraude, né? Ou seja, a América está virando Brasil. Tem algumas coisas bastante estranhas acontecendo. Amanda tinha falado, né, que não há evidências. Eu tomaria cuidado com a palavra evidência. Né? Engraçado que evidence em inglês significa prova, não significa evidência. E evidência no Brasil, na língua portuguesa, significa justamente uma pista, ou seja, um indício ali para você chegar a alguma conclusão. Temos algumas evidências, na verdade, bem chocantes. Né? O caso que a gente estava comentando aqui é o de Michigan, por exemplo. Não teve... Michigan, o Donald Trump estava levando, é um dos estados mais importantes para essa eleição e, de repente, apareceu lá algum pacote de votos pelo correio que deu 138.339 votos para o Biden. Sabe Nós não quantos sabemos votos se isso foram é para verdade, o Trump? né? Zero. Absolutamente Não, zero. A gente não sabe. Para nenhum outro. Independente. Ou Mas seja, qual é a você vai fonte lá... dessa informação? A gente não sabe se isso é verdade, Flávia. A gente pode isso é uma espalhar notícia, aí já tem conjecturas. foto. Não é tem notícia. foto aqui, inclusive. É uma notícia, Não, mas tem foto, tweet tem- em rede tem- social. Tudo Eu bem, não sei mas isso qual é aqui a já fonte tem dessa indícios, é isso que eu estou informação. falando, são evidências, são indícios, ou seja, você consegue perceber nitidamente que tem coisas estranhas acontecendo. O Trump, ele precisa, na A verdade, única o Biden coisa precisa... estranha é o presidente assumir a vitória no meio da madrugada antes de ter Os dois terminado a fizeram, então, votação. fizeram isso. Os dois Não, fizeram senhor, isso, então, não fizeram, não. Não, então isso é indiferente. O Biden falou que a corrida continuava e que eles estavam no caminho da vitória, que era o eleitor americano que ia dizer Quando você tem, então, vamos pegar exatamente este exemplo. São Quando bem você tem diferentes. justamente 7 estados necessários para essa vitória, o Trump está liderando nesses 7 estados. De repente tem uma virada mágica, por exemplo, quando você começa a contar votos pelo correio. E essa virada é absurdamente rápida, ou seja, você interrompe a contagem de votos, depois você recomeça a contagem de votos. Uma coisa já meio estranha, que é bastante incomum numa contagem de votos. E aí, de repente, o Biden aparece na frente magicamente. Aconteceu em Milwaukee. O Biden, ele precisava virar de 82 a 18, tá? Para o Trump, para conseguir o Wisconsin. E ele conseguiu magicamente. Então, quer dizer, você não pode ir lá olhar voto por voto, o que estava na cabeça de cada uma dessas pessoas. Mas Milwaukee você tem é uma sim zona evidências. Não, você tem sim evidências para você falar, tem coisas estranhas acontecendo. O Trump acabou, já que a gente está falando de breaking news, né? O Trump fez há 10 minutos aqui um tweet, vou traduzir aqui correndo, né? Que ele falou assim, que ele estava na última noite liderando até com boa margem em muitos dos estados chaves, em quase todas as instâncias, ou seja, não era só, né, no executivo. E aí depois, magicamente, ele usa a palavra, né, magicamente, essa liderança desaparece e alguns votos de surpresa começam a ser contados. Aí ele coloca em caps lock, né, caixa alta. Muito estranho. Então você vê que tem algumas coisas muito esquisitas acontecendo a toque de caixa, ou seja, exatamente naquele momento em que os votos vão se consolidar em estados chaves, porque isso não aconteceu em outros estados, vai acontecer exatamente ali e de repente tem uma virada mágica. Não aconteceu virada mágica, por exemplo, sei lá, na Califórnia, não aconteceu uma virada mágica em Nova York, mas ali Mas ninguém acontece, esperava exatamente que fosse acontece. acontecer. Então, mas o que é São as estranho disputas acontecer a apertadas. virada mágica? Por que você tem números ali, uma liderança de um candidato e de repente para magicamente, recomeça e tem outro candidato? Então isso aqui é um tweet de 10 minutos, 11 minutos agora, e o Trump está deixando outras evidências de que ele vai sim recorrer à Suprema Corte. Eu só tomaria cuidado com o termo judicialização, porque também significa que, na verdade, ele está fazendo cumprir a lei. Basicamente isso. Acho que a Ana pediu a palavra, depois o Silvio fala. Ana. Uma coisa sobre a Pensilvânia, essa semana nós tivemos uma declaração do procurador geral ali da Pensilvânia, que foi no mínimo muito estranha, que no meio da semana ele disse, olha, não adianta aqui na Pensilvânia, qualquer contagem de votos na Pensilvânia, Donald Trump vai perder. Como que o procurador do estado faz uma declaração dessa, né? E o declarador, isso que eu ia falar, as pessoas não sabem, mas aqui as pessoas votam, né, nos procuradores, juízes, e esse procurador, ele é democrata e está aí no caminho da reeleição na Pensilvânia e teve essa declaração bem infeliz aí essa semana.
Silvio. Deixa eu trazer uma questão aqui para os nossos analistas, então, Ana, para você, para o Flávio. O que mudaria, para quem está nos assistindo aqui no Brasil, né? O que mudaria para o nosso país uma troca de guarda, né? Todo mundo sabe do alinhamento do Trump com o presidente Jair Bolsonaro, mas o Joe Biden tem aquele discurso de que a Amazônia não é do Brasil, não é, que a Amazônia é do mundo. Nós temos a custódia só. Nós temos a custódia da Amazônia, entre outras babuzeiras que ele costuma dizer. Mas o que você acha que mudaria para nós? Olha, Silvio, eu acho que depende muito. A gente vê hoje aqui nos Estados Unidos o Partido Democrata, ele foi aquele partido antigo de John Kennedy, né, JFK, ele praticamente não existe mais. Eu acho que até, por incrível que pareça, ali com o Obama começou a mudar, mas até com Hillary Clinton era um partido que tinha os seus moderados ali dentro. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje o Partido Democrata foi totalmente sequestrado por uma ala radical dentro do partido, que eu consideraria aí quase um PSOL. O Flávio me corrija se eu estiver enganada, com políticas públicas absolutamente absurdas, né? Então, a gente tem que ver, Silvio, o quanto, se Joe Biden sair vencedor, o quanto ele vai ser um fantoche desse pessoal dentro do Partido Democrata aí, que a gente já vê Bernie Sanders querendo empurrar para ser ministro do Trabalho, a Elizabeth Warren para ser ministra da Economia. Então, a boa notícia disso tudo, enquanto vocês estavam conversando aí, é que mesmo se Joe Biden vencer, os democratas, né, já estão com a Câmara, eles conseguiram manter a maioria na Câmara, os republicanos, eles fecharam o Senado, tomaram o Senado ali, continuaram com a maioria no Senado, e isso impede exatamente que qualquer política radical passada pela Câmara e com a presidência democrata, ela siga o seu caminho com o Senado aí continuando com maioria republicana.